Boa tarde, pessoal. Aqui é Patrick Luiz, falando para o mundo que somos, Observatório Progressista. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar de um tema interessantíssimo, que inclusive vai ser discutido numa live hoje às 19 horas no meu canal, com as presenças do Gustavo Castanhon, Duda Salabé, Natália Misboca e euzinho aqui que vos falo. Mas antes eu estou gravando esse vídeo aqui, porque eu estou para gravar esse vídeo já tem um monte de dias e não gravei. O vídeo é para falar sobre identidade, identitarismo e, acreditem só, um novo fenômeno que surgiu, pelo menos onde eu identifiquei, dentro da nossa militância cirista, o tal do anti-identitário. Então, vamos lá primeiro, o que é identidade? Né? Todo mundo fala de identitário, identitarismo, isso tudo tem a ver com identidade. O que é identidade? Identidade é um grupo de signos, de coisas, de relações, é um grupo de significados, é um conjunto de significados, de coisas que você, que permeiam a sua vida, que você se identifica, que você se vê identificado naquilo ali e se identifica nas pessoas que estão naquele contexto. Entendeu? Então, você, o seu grupo de amigos, vocês têm uma identidade em comum, normalmente. Você pode ser de um grupo de torcida organizada, você pode ser um metaleiro, isso tudo tem a ver com a sua identidade pessoal, né? Você pega, por exemplo, tem entrevista do João Gordo que ele fala que o metal que o rock, o punk, o metal deu uma identidade para a pessoa dele, que antes ele era só um gordinho, né? Eu já vi ele falando isso em entrevista dele essa semana, vendo o programa dele. Então, a identidade, ela é isso, é quando você se identifica, você cola numa identidade, que você se vê nela e vê as pessoas que estão ali naquele grupo, naquele contexto, que são parecidos com você, que também se veem naquela identidade. Né? E meio que quase que automaticamente, que naturalmente vocês participam de um mesmo grupo, isso é natural. Né? Isso não tem nada de errado nisso. Isso todo mundo tem. Então vamos lá, né? Vamos explicar o que são pautas identitárias, ou o que são grupos identitários, ou o que as pessoas chamam de identitários, ou de identitarismo, né? O que é isso, identitário? Identitário, ele vem de políticas identitárias. Vou te explicar. Lá em 77, 75, 76, não sei, nos Estados Unidos, o coletivo Combahee River, que era um coletivo negro, que era anticapitalista, que era um coletivo marxista, que lutava pelos movimentos negros, ele começou a ver uma divisão de luta dentro do movimento negro, que era necessário se unir as mulheres que eram negras e lésbicas. Então, qual que é o mote do identitarismo, do identitário? É essas subdivisões que vai tendo dentro dos movimentos. Entendeu? Eu estou explicando bem, tentando ser bem didático para quem não entende ainda o que é identitário. Tem muita gente que acha que sabe o que é, mas não sabe. Então, essas subdivisões. Então, o coletivo Combahee River, ele foi muito importante porque ele manteve as pautas de movimentos negros, as pautas anticapitalistas, mas ele também achava que a luta também para destruir o capitalismo, para a emancipação do socialismo ou de um comunismo, para a emancipação do povo negro, passava também pela luta antirracial e pela luta feminista. Então, o que acontece? Ele já pensava um pouco diferente, ele achava que tinha por um outro preâmbulo também daqui, uma outra vertente da luta também, para poder conquistar o que eles estavam querendo. Entendeu? Então daí vem identitarismo, identitário, que é o quê? São identidades, são subdivisões de uma identidade maior, de um movimento negro, por exemplo, nesse caso, tinha um grupo identitarista sectário, que era o Combahee River. Esse grupo foi ruim, foi bom? O grupo foi ótimo. O que acontece? Ele começou a haver demandas dentro da coletividade negra na época, dentro dos movimentos negros, dentro do coletivo de pessoas negras da sua região, da sua comunidade, dentro da comunidade negra, que demandas que o movimento negro talvez não estava abarcando, não estava trazendo para dentro do movimento negro. Como, por exemplo, na época eles criaram grupos, casas para receberem mulheres vítimas de violência. E começaram a desembolar ali com grupos, movimentos comunitários da época e tudo. Tá tudo nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, quem quiser, o Silvio Almeida recomenda muito esse livro, ele faz o prefácio. Esse livro é muito bom para explicar sobre armadilhas da identidade, que também é uma crítica ao identitarismo, mas é uma crítica elegante, é uma crítica necessária e é uma crítica com base em fatos e ciência.
e não esse jogo de violência verbal que existe hoje na internet. Mas nós vamos chegar nisso ainda. Então acontece, surge esse termo identitarismo, políticas identitárias, lá com esse grupo, com o Barry River, lá nos Estados Unidos. E depois isso foi espalhando até chegar aqui. O conceito de identitarismo que a gente tem nos termos atuais vem dessa época. Então o que acontece? Explicado de onde veio o termo identitário, explicado o contexto que ele nasceu dentro da esquerda, beleza, vamos prosseguir então. Isso foi lá nos Estados Unidos, né? Aconteceu, lá também o identitarismo se espalhou de outra forma, aconteceu outros movimentos lá, houve outros cenários atualmente lá também, que eu não vou falar aqui agora, porque eu não sei profundamente sobre como é o cenário identitário nos Estados Unidos. Eu vou falar de Brasil, que é onde a gente entende. Então, isso chega no Brasil, principalmente, isso toma uma ascensão, isso que eu estou falando, o identitarismo, as pautas identitárias, as lutas identitárias, tomam uma ascensão aqui no Brasil, principalmente na época dos governos de esquerda, na época do PT. Quando chega no governo do PT, que a gente começa a ter ascensão da fala, das pautas identitárias, começa a ser colocado em discussão, isso começa a ser colocado em pauta dentro da Câmara, dentro do Legislativo, né, para discussão de leis, para discussão de um monte de coisa, houve um acirramento do debate, que é normal, o debate político tem que ser acirrado mesmo, com relação aos movimentos identitários, sobre, por exemplo, vários temas, aborto, vários temas que eram relativos aos movimentos identitários, que queriam colocar suas perspectivas sendo contempladas pelas leis. Então, começou a acontecer várias coisas. Então, o debate foi acirrando, começou a haver um grande debate no Brasil entre quem era de movimento identitário e quem odiava o movimento identitário. A esquerda meio que não foi percebendo isso, percebia, mas caiu num erro grotesco. Que, em vez de se colocar as coisas em debate e manter o debate político num alto nível, a esquerda deixou esse debate cair para o campo do ódio. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma análise de conjuntura feita pelo José Paulo Neto, que é muito boa, feita um pouco depois que a Dilma foi afastada pela Câmara dos Deputados, e que ele cita sobre Carlos Nelson, falando que Carlos Nelson teve no PCB, Carlos Nelson ajudou a fundar o PT e o PSOL. E ele fala que o Carlos Nelson falava uma seguinte coisa, que ele falava sobre o PT. Ele falava assim, engraçado, no PCB eu aprendi uma cultura política, que era a cultura do debate, do respeito, do debate acirrado, porém de um debate caloroso, mas com respeito a outra pessoa, sem partir pro pessoal, um debate em que ficava tudo no campo das ideias, o debate no combate das ideias, sem partir para o lado pessoal, sem partir para a ofensa. Era um debate onde a polidez política ela ficava em ascensão. Era um dos debates que a gente coloca como debate de alto nível, debate político, de ideias, né, e tudo. Então ele dizia que o que ele aprendeu em PCB, que era a cultura do debate político, ele falava que o PCB tinha uma cultura de política, que conseguiu estabelecer uma cultura política, que era a cultura política do debate, do acirramento do debate, porém com polidez, com maestria, com um combate às ideias. Mas que no PT, em 20 anos, ele não viu, o PT não conseguiu construir uma cultura política. A única cultura política que o PT ajudou a construir, que conseguiu construir, foi a cultura política da arrogância. Cultura política do eu sei das coisas e você cala a boca que você não sabe nada. Isso foi muito visível na época do PT. Eu fui vítima disso. Muito também. Várias pessoas eu vi também sendo vítimas disso. Entendeu? Principalmente de movimentos identitários. Você não conseguia debater uma ideia com as pessoas desses movimentos.
Não, porque é isso, você está falando de machismo porque você é homem, você não sabe o que é machismo. Por mais que você estivesse dizendo uma besteira, por mais que a pessoa esteja dizendo uma bobagem, não é desqualificando a pessoa que você vai conseguir convencer ela. É você mostrando que a ideia dela está errada e ponto. Mas mostrando para ela que a ideia está errada. Se o cara não quis aceitar isso, tem gente que é burra. Igual o Ciro fala. Infelizmente tem gente que é boa. Você deixa para lá, mas você não precisa sair de arrogante na história. Você deixa a pessoa com arrogância dela para lá, que não quer aprender e pronto. Não, o jeito com que as pessoas debatiam, eles já eram arrogantes. Partiam para cima de você com tudo. Entendeu? E só que isso tem um problema. Isso pode servir para os dois lados. Há pouco tempo a gente teve uma discussão com uma pessoa que falava que era a favor da menina não abortar. Essa menina de 10 anos, essa vítima desse estuprador que teve que passar por esse aborto, aquele escândalo que teve, né, na porta do hospital, aquele show de horror que aquela menina passou. E teve uma mulher defendendo, uma mulher provavelmente de extrema direita, defendendo que a pessoa tinha que manter o filho, que não tinha que abortar e tal e tudo. Qual que é o mesmo, olha só o argumento que ela usou contra mim. Quando eu fui interpelar ela, falou, você não é homem, você nunca teve filho, você não pode falar de aborto. Devia quem sempre falou essas coisas? A esquerda identitária sempre falou isso com a direita. Ou parte da esquerda identitária sempre falou isso com todo mundo da direita. Então não tem debate quando você fala isso com a pessoa. É um tal de silenciamento, é esse tal de cancelamento, silenciamento. Você cancela a pessoa, você fala, cala a boca, você não é bem-vindo aqui para falar nada. E olha que eu fui com educação, fui com ideias, falando, olha, tá errado. A lei dá o direito, a criança não tinha condição de ter o filho, papá. Cala a boca, você é homem, você nunca deu o filho. É isso. E isso é uma pessoa. E você entende como é que é esse discurso de ódio? Ele pode ser usado também pela direita? Então, por muito tempo, mas eu não estou aqui para falar mal de luta identitária, não. Nós vamos chegar lá. Eu só estou querendo dizer que realmente teve uma época em que as pessoas de minorias de pautas identitárias aqui nesse país, você não conseguia conversar com elas. Eles tinham eles tinham uma maneira de conversar completamente fascistoide. Você calar a boca, é isso, pronto, acabou. E é um povo que, por exemplo, você ia conversar de aborto com eles queriam que a mulher tenha direito a aborto e o corpo é da mulher. Esse discurso é muito bonito, mas não é prático. Você está num país que esse país não é ateu. Então não adianta, você tem que pegar isso e debater com a sociedade. E debater dá trabalho. Não é simplesmente enfiando goela abaixo das pessoas certas coisas. Tem coisa que dá para passar. A cota racial foi ali, né? Foi na marra. Mas teve debate também. Mas foi quase que enfiando goela abaixo. E extremamente necessário. Eu defendo até daqui a 380 anos. Defendo cota racial para a faculdade. E até para várias outras coisas. Mas as coisas têm que ser debatidas. Não tem jeito. Então, esse ódio a luta identitária veio disso. Ok? Tá errado a maneira como eles debatiam as coisas, como a maioria deles procuravam se impor através da arrogância, sem conversa, sem debate. Tá errado. O que não significa que, primeiro, eles são culpados pelo PT ter perdido. A culpa não é das pautas identitárias. Isso é um erro grotesco, isso é um erro de quem não faz análise política mínima sobre o que aconteceu nos anos que precederam a derrota do PT. Mínima. Uma pessoa que fala isso, ela não sabe fazer análise. Ela não soube fazer análise menor do cenário, do que aconteceu. Um partido que fez o tempo todo conluio com a elite e com um bando de corrupto, depois que cai, querer julgar a culpa em pauta identitária, isso é de uma palhaçada, isso é de uma covardia ou burrice enorme, né? E aí o que acontece? Exposto o que é a luta identitária, de onde surgiu as pautas identitárias, mais ou menos como são que falei,
por um viés. Tem mais coisa para falar que eu posso falar, mas eu queria pegar nesse mote aqui. O que acontece agora? Exposto também, que coloquei aqui, como que as lutas identitárias também, elas tinham, né, a maioria delas tinham um discurso muito fascistoide, e tinham mesmo, isso é verdade, isso não é mentira, e como que elas puxaram o ódio da sociedade, e falado aqui, né, exposto aqui, como que as lutas identitárias tinham um mote, um modo de debate fascistoide. Então, colocado, exposto aqui, vamos expor agora qual que é o novo problema. Bom, vamos para a militância cirista, ok? Militância cirista, estamos nela aí desde 2015, quando o Ciro veio para o PDT. Eu sou uma pessoa que voto no Ciro, votei nele em todas as eleições. O Ciro pega e expõe, coloca uma frase lá que foi mal entendida por muita gente, que eu nem lembro a frase. Você fala se a soma das identidades não são igual aos interesses nacionais, um negócio assim. A questão é, o Ciro, ele tem um posicionamento dele sobre essa questão. O Ciro é uma pessoa que colocou metade do secretariado dele, só para apresentar o Ciro nessa questão, ele colocou metade do secretariado dele mulher, quando feminismo nem estava em pauta, nem estava em voga, igual tá depois, isso antes dos governos PT. Isso quando ele foi prefeito e governador. Então, beleza, tem atitude que fala mais que outras coisas. Então, assim, ele tem um posicionamento, assim, que ele vai aderir aos identitários, sim, dentro do possível, mas qual que é o cuidado que o Ciro tem? Ele não deixa o discurso cair por esse viés. Porque o que acontece em época política, e até antes, sem época política, igual fizeram no Roda Viva, uma pergunta muito capciosa para ele. Então você é a favor do aborto? Julgaram assim, em cima de outra pergunta, quase encavalaram outra pergunta para ele, para ver se ele respondia sem ver. Aquele Roda Viva horroroso, que eu tenho um programa aqui, que eu vou colocar aqui para vocês verem, tem uma análise sobre esse programa também. Ele não deixa o debate político, quando ele é entrevistado, tomar por esse viés, porque o que a imprensa faz em geral? A imprensa, quando ela é parte da direita e da extrema-direita, ajudou a eleger a extrema-direita sim, ela pega sempre as pautas identitárias e discutem elas por um viés moralista para poder inflamar a sociedade contra aquele político ali que ela está perguntando ali na hora, para trazer as pautas identitárias por um viés moralista. E começa a falar de aborto, começa a falar de drogas, começa a falar sobre direitos humanos, que a extrema-direita já soube muito bem como praticamente tornar esses assuntos odiados por maioria do povo brasileiro, né? O que acontece? Eles pegam esses assuntos, começam a tratar de viés identitário o tempo todo com o político, para ofuscar do povo o discurso que ele tem sobre economia, sobre os vários fatores que vão mudar a nossa vida econômica e financeira e botar o país nos trilhos do caminho. Então o Ciro, ele se blinda disso. Não é que ele é anti-identitário, é que ele não gosta de falar de identitarismo. O problema é como isso é abordado a ele. É como que isso chega a ele. A imprensa não aborda isso da forma devida. Então as pessoas têm que entender isso. Isso não torna ele anti-identitário. E aí tem um monte de gente na militância, pouquinho, que tá achando que tem que odiar identitarismo e falar mal de identitarismo o tempo todo. Porque o Ciro é anti-identitário. O Ciro não é anti-identitário, não. Ele é uma pessoa muito inteligente, ele sabe que os identitários fazem parte da esquerda. Até mesmo porque a maioria dos identitários, eles comungam de aspirações políticas de esquerda. Então, esse povo, ele tá com a gente. Essas pessoas que vocês estão aí odiando, elas só fazem parte da nossa militância. De onde vocês tiraram esse anti-identitário? E aí surge esse fenômeno, o anti-identitário, dentro da militância do Ciro. E eu não tô para entender de onde esse povo saiu. Sabe? Então, assim, um pessoal que parece que não acompanhou a política de cabo a rabo de 2013 até aqui,
ou você acompanhou, está fazendo uma análise totalmente errada, entendeu? E aí, qual que é o modus operandi desse pessoal? A gente começa a analisar o que aconteceu, por exemplo, o negócio do Tami. Eu fiz um post sobre questão disso, falando sobre para as pessoas não se tornarem anti-identitárias, que isso é um erro. O post deu muitos likes, muita gente conversando. Castanho veio conversar comigo. Inclusive, esse post gerou esse debate que vai ter agora às 19 horas, que vocês vão ver que é um debate de pessoas inteligentes, são pessoas que estão trabalhando no mesmo campo partidário e que uma tem um pensamento mais a isso, outra tem um pensamento mais aquilo, mas eles não se degladeiam até a morte por causa daquilo. Eles sabem manter um nível de debate político polido e conseguem fazer um nível de debate respeitoso. Não existe guerra nisso. Não sei de onde as pessoas tiraram isso. As pessoas estão tão infectadas ainda, parece, por esse modus operandi de discutir política do PT. Tudo é emocional demais, é odiento demais, e política não é isso, queridos. Entende? Aí eu vou falar o fenômeno que aconteceu agora. Isso tá tão visível, só para vocês terem ideia, que até o Jones Manuel andou gravando vídeo falando da nossa militância e falando do Ciro. Classificando a gente como se a gente estivesse culpando os identitários pelas derrotas das eleições. Não tem nada disso. Você está totalmente errado, senhor Jones Manuel. Totalmente errado. Tem meia dúzia de bobo aqui dentro da militância que acha que ser anti-identitário é a vez. É o boom da vez. Teve um negócio do Tami, ou da Tami, do Tami, não sei como é que ele quer ser chamado, ou ela quer ser chamada, que acho que é o Tami. O Tami apareceu naquele negócio do Dia dos Pais e tal e tudo. E começou um burburinho por causa daquilo. E eu tô vendo dentro da nossa rede, dentro da nossa bolha, um monte de gente sentando o pau no cara, falando que isso é absurdo. Olha aí os identitários, olha os identitários, olha os identitários. Só que tem uma coisa. Eu não vi ninguém da militância falando pró a isso. Olha, eu não vi uma pessoa colocando assim, olha que lindo, o Tami, como você quer. Não, a maioria das pessoas que eu vi só curtiu uma foto lá e tudo. E aí, sabe qual é o fenômeno que está acontecendo? Na ânsia de falar mal do identitário dentro da nossa militância, o tal dos anti-identitários estão falando mais de identitarismo do que talvez quem seja identitário dentro da militância. As pessoas identitárias que eu conheço, estava todo mundo falando dos fundos de ações que foram vendidos, que variam 3 bilhões, foram vendidos 300 milhões para Paulo Guedes. Não estava ninguém falando de Tami. Quem estava falando de Tami eram os anti-identitários. Olha que loucura. Entendeu? O cara que quer combater aquilo ali, ele está fazendo mais promoção daquilo do que ele acha. Então, assim, é de uma burrice estratégica. E aí tem um problema. Porque se eles fossem só burros, tudo bem, mas tem um problema esse tipo de gente. Quando você começa a ver o meio deles, a quem eles ficam se curtindo, se conversando, eles se gostam ali no meio deles ali, e estão misturados no meio de gente, de pessoas que têm atacado a militância cirista feminina o tempo todo. De gente que trata a mulher com machismo, com misoginia, que xinga palavrão, que insulta a mulher, que fala um monte de coisa. Coisas horríveis dentro da nossa militância, afastando até mulheres de continuar militando para o Ciro, porque começam a ligar aquilo ali à militância do Ciro Gomes. A militância do Ciro não é isso. Não é um bando de machista que odeia a mulher, não. Esse é o resultado que essas pessoas estão conseguindo. Entendeu? Então é isso. Você tendo um movimento anti-identitário falando mal dos identitaristas ciristas que nem se manifestam por um viés identitário. Estão o tempo todo focado em PND. Estão o tempo todo falando de PND. E aí quem começa a falar de identitarismo, as pessoas estão falando mal de identitário. E aí surge um outro problema, que além de se comungarem com esses machistinhas imbecis, que já são conhecidos aqui da militância, que ficam agredindo mulher, falando mal de mulher, afastando as mulheres ciristas
de dentro da militância e até dos partidos do PDT, eles começam a afastar quem é da esquerda e que vem agregar com a gente. Porque está começando a criar uma fama de que militância do PDT, militância cirista, é um bando de macho escroto que odeia anti-identitário. De onde esse povo tirou isso, eu não sei. Que a militância, esse povo que eu falo, esses caras que são anti-identitários. De onde eles tiraram que a militância cirista é isso? Porque eles falam que aqui na militância, aqui no cirista, vocês são... Nós já contamos a esse grupo de pessoas. Já tem chama o grupo Nosso Observatório Progressista, que está lidando com isso. Vocês não passam de 13, 12 pessoas que só fazem muito barulho. Tem uns 5, 6, 8 fakes que ficam falando por ele. Entendeu? Então, assim, não adianta vocês ficarem com essa conversa e achar... Sabe qual é o problema que a gente fica notando ainda nesse povo? É um povo que, assim, eles não têm menor conteúdo. É igual carroça. Quanto mais vazia, mais barulho faz. É um povo que não tem conteúdo, só faz... Todo dia você vê esses caras postando alguma coisa contra identitarismo. Meu amigo, o identitarismo está aí, vai existir o resto da vida. O que o identitarista tinha que aprender, ele já aprendeu. Ele tem que aprender que não adianta ele querer debater as coisas por um viés da arrogância e da imposição. O debate político vai ser sempre o debate político. Você tem que tentar vencer a pessoa na goela. A não ser que você vai fazer uma revolução armada. Que está longe de acontecer isso aqui no Brasil. Então o identitarismo está aí, ele faz parte da nossa militância, sim. Tem muitas pessoas identitárias na nossa militância, com muito orgulho, são bem-vindas. Vocês são identitários, vocês são bem-vindos. Só que o nosso modus operandi de discussão política não é o modus operandi do PT. A gente não compadece dessa arrogância de achar que a gente está certo em tudo, não. Quando a gente precisa chamar a atenção dos nossos também, a gente chama também, a gente puxa a orelha também, a gente está aberto ao debate. Então, para os identitários que estão aí, vocês são bem-vindos, sim. Tem uma meia dúzia de babaca aqui dentro dessa rede que acha que não, que acha que isso é ódio, que tem que tratar com escárnio, com não sei o quê, que tem que... E o mais engraçado, que uma vez, um dia desse, eu vi um post, o cara falando assim, porque o Ciro não pode adotar o discurso identitário. O Ciro não, meu amigo, o Ciro não adota o discurso identitarista. O Ciro adota o discurso do trabalhismo. O trabalhismo, ele agrega todas as pautas, porque o trabalhismo, ele agrega o trabalhador em geral. E aí você tem que entender o seguinte: o trabalhador, ele não é um russo ou um alemão de 1,90 m, branco, de olho verde, não. O trabalhador brasileiro, ele abrange toda a classe trabalhadora brasileira, dentro dela tem todos os movimentos identitários. Então, o trabalhismo, que contempla os direitos humanos também, contempla a causa identitária. Deixa de ser bobo. O que o Ciro faz é não deixar a discussão política ficar enviesada somente por essa linha e dentro de uma pauta moral e não dentro da pauta séria em que ela tem que ser discutida. E isso é que o Ciro faz. Ok? Então, quem não viu ainda, vai lá no meu Facebook, vê o debate que teve entre eu e o Castanhon lá, que foi um mínimo debate que a gente teve lá, foi respeitoso. Aquilo ali é um debate de ideias, a pessoa chega, bota o contraponto, você coloca outro, mas tem respeito. É por isso que a gente conversa, que a gente vai fazer live hoje, porque as coisas são assim, são nesse clima de respeito, de interesse pelo debate e pelo assunto, e não pelo ódio que você vai ter do outro, porque o outro falou uma coisa que você não gosta. Beleza? Convido todos às 19 horas a vir assistir o debate aqui no meu canal. Tá ok? Muito obrigado a todos. Boa tarde. E é isso aí. Valeu, galera. Curte, compartilha e se inscreve. Ajuda a crescer aí. E obrigado. Passamos de 2.000 pessoas. Valeu.